de volta com o terceiro bloco do programa Toque pela Vida. Estamos falando hoje sobre o cyberespaço, sobre aqueles pais, os responsáveis, os avós que ficam maluquinhos achando que colocando o computador na sala, achando que colocando eles a senha, tá tudo certo e que nada acontecerá. Esquecendo que tem lan house, que tem casa do amigo, com computador no quarto, com 1 milhão de programas interessantes, com acesso a YouTube. Telefone celular, que hoje faz tudo. Que faz tudo, que só, até conversar com a gente ele conversa, é só forçar um pouquinho. Gente, é muito meio para eles chegarem a qualquer destino. Vai da gente colocar valores bons dentro desses coraçõezinhos, dessas cabecinhas e pedir a Deus, gente. Entregar na mão de Deus, porque o negócio tá feio. Que tá feio, tá. Quem ainda não está nesse turbilhão, quem ainda não tem filhos nessa idade, que o filho ainda só fica no joguinho, sabe? Tá vivendo no paraíso. Ainda não sabe o que pode vir pela frente. É um ponto fora da reta, né? Exatamente, porque não sabe o que pode vir. Porque o que a gente vê são casais, são mães, são pais completamente desnorteados com aquilo que pode acontecer, não só com Orkut, MSN, o Twitter, o Facebook, aquilo que eles se expõem gratuitamente, YouTube, na inocência. A gente esqueceu de falar do YouTube. Que tá uma desgraceira. Mas tá um problema sério geral. A gente vê todo mundo se queixando e botando a mão na cabeça. Porque quando vai olhar, tá a filha fazendo umas poses que não sabe como é que ela aprendeu, muitas vezes com roupas que não são delas, com cabelo que não sabem como é que ela arrumou. Uma insinuação total. Né? Uma insinuação total, uma total ausência de moralidade muitas vezes. E aí a mãe olha e fala, como é que ela se transformou nisto que eu estou vendo que não é minha filha? Esta não é minha filha. Este não é meu filho. Quem fez isso com ele? Quem fez isso com ele? Eu não fui. Mas quem é que fez isso com ele? Quando que isso aconteceu que eu não percebi? Isso a gente ouve muito, né? Muito. E você citou uma coisa muito importante, Gilze, que eu acho que é a nossa deixa para a gente conversar um pouquinho nesse bloco, que é essa questão que, ao meu ver, é a mais importante. Quer dizer, a gente chegou à conclusão, não só eu, você, como pesquisadores e pessoas que têm visto isso, de que não adianta esse policiamento. Eu falei daquele monitoramento no bloco anterior, mas aquele monitoramento remoto que você faz uma manutenção, né? Aquela conversa frequência, etc. Vai falando. Mas eu acho a coisa mais importante, que é ainda a base, a coisa sólida, é realmente trabalhar os valores. Porque já que, como você mesmo mencionou, a gente tem um turbilhão de coisas, canais absurdamente grandes e rápidos para você se conectar em qualquer coisa do mundo, né? Então eu acho que a base realmente hoje, continua sendo isso, acho que há milênios e todas as gerações, é justamente esse conjunto de valores. Quer dizer, por mais que você não tem esse controle, esse domínio de quais canais... Não tem mesmo. Não existe, né? E cada vez menos. Mas se você tiver essa geração de valores, se você tiver essa consolidação de valores, essa vivência no lar ou com quem tiver, né, com essa pessoa, eu acho que por mais exposta que ela esteja, pelo menos ela tem uma base sólida, que são esses valores. Porque sem isso, aí sim, a coisa vai ladeira abaixo e você realmente perde a noção do que é, inclusive, a sociedade, né? Mas fazendo um parênteses, que eu acho que é importantíssimo, a gente estava mencionando essa questão toda, né? E a gente comentou sobre o YouTube, essa exposição, e de fato, hoje a coisa está tão maluca, que a gente estava comentando um pouquinho antes do programa, que às vezes a própria sala de aula, ela vira um momento de exposição do professor e em tempo real. Por quê? O professor está trabalhando, às vezes ele vira na lousa para colocar um ponto, escrever alguma coisa, o pessoal está lá com seus celulares, né, passando mensagens, às vezes gravando a aula, e em tempo real aquilo já está na internet, quer dizer, o pessoal que está em casa está vendo o professor dando aula, porque já está lá em tempo real em algum lugar do mundo, ou alguns segundos depois. Então, essa coisa realmente perdeu completamente o controle, quer dizer, você não vai vasculhar o aluno ou fazer uma... Né, isso não pode. Impedir que entre com o celular, quer dizer, ele está entrando. Né? Então, e de fato isso está acontecendo, e eu sei de colegas que já vivenciaram essa sala de aula, de repente ele chega em casa e entra no YouTube e está a aula dele lá exposta, por quê? Porque alguém filmou a aula inteira e depois pela internet rapidamente aquilo tudo acaba sendo disseminado, né? Mas então que loucura. Você realmente não tem esse tipo de domínio e não vai ter mesmo, né? Então, de fato, eu saliento de novo, acho que foi muito importante você falar isso, acho que para o nosso telespectador também uma coisa importantíssima, é
consolidar e trabalhar, e mais do que isso, vivenciar os valores que aquele núcleo familiar, aquele seio familiar que foi mencionado pela gente em outro programa, tem que ter. Ou seja, sem isso, realmente aí a coisa... Se você não tem a segurança que essas raízes foram bem fincadas, fica difícil. E não estou falando só de tradição familiar, estou falando de valores. Valores mesmo, propriamente né? ditos, de saber o que é certo e o que é errado. E mesmo que não gostem de ouvir, você falar, você insistir em falar. Você tem que expor o que é certo e o que é errado. Mas, né, e sem dúvidas, e sem medo daquele jovem ouvir a verdade. Eles não gostam de ouvir. Lógico que não gostam. Todo mundo que está errado não gosta de ouvir que está errado. Com certeza. Você gosta? Eu não gosto. Não sou nem boba. Mas precisamos, né? Mas precisamos. São os fatores de... É isso que nos limita. Muitas vezes as pessoas se tornam um caminhão sem controle, né, totalmente desgovernado, porque não existe um muro de contenção. Um adulto totalmente fora do seu contexto. Né? Exatamente. E vocês sabem que eu sei de uma história, aqui dentro tem muitas histórias, né? Que o filho de uma conhecida minha, ele estava pegando as meninas na balada, né? E o que ele fez? Ele tem um celular super mega potente, né? Que faz de tudo, um desses top de linha. Então ele deu na mão do amigo e todas as meninas que ele pegava, que eu não sei e nem a mãe sabe dizer até que ponto ele pegava, quantas foram, né? E quantas foram, o amigo registrava. E no dia seguinte, para todos os contatos dele, ele mandou esses pequenos filmes mostrando a pegação geral, né, na balada. Só que o lugar que ele estava era muito iluminado. E as meninas foram reconhecidas, não só... E teve outro agravante, ele mandou também para e-mail de empresa. Ele mandou... Você invadiu uma área... Ele abrangeu... Quando ele soube que a menina era filha do fulano que trabalhava em tal empresa, ele mandou para o e-mail da empresa... Propositalmente. Para o Departamento de Recursos Humanos, dizendo o nome da menina. A invasão foi total. Foi total. A invasão e a exposição pública. E a mãe ficou sabendo porque a mãe de uma das meninas ligou para a casa dela e contou. Olha, aconteceu tal coisa assim, assim, assim. E o seu filho deu o celular dele para um outro registrar tudo. E a minha filha está nesses vídeos. A minha filha é uma menina que está vestida assim, 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 e está o nome dela. E estava mesmo. Foi uma situação constrangedora. A princípio ela, lógico, ninguém quer acreditar. A princípio ela negou. Imagina que meu filho ia fazer isso. Meu filho seria incapaz de fazer isso. Depois, a primeira reação é a negação, né? É a negação. Até que se prove o contrário, né? Exatamente. Até que... não, isso foi o amigo, na balada hoje é assim mesmo, até que ela chegou no filho e o filho confessou na maior naturalidade e que inclusive não era a primeira vez que isso acontecia, né? Já tinha acontecido, não sei se em Marizias ou se na Riviera e tal, e que isso já tinha acontecido. É uma família de uma classe média alta, não muito alta, mas o suficiente para ter recursos. E, gente, foi uma devastação. Na escola vocês não podem imaginar. Isso tem a ver com aquilo que a gente mencionou no início do nosso programa, né? Assim, essa necessidade de se expor o tempo inteiro, a necessidade de expor os outros, a necessidade de fazer com que as pessoas fiquem publicamente expostas, né? E aí, nesse caso, tem um agravante que é adentrar a vida particular da pessoa, inclusive a vida profissional, quer dizer, mandar isso para o RH da empresa. Exatamente. Quer dizer, você não expôs só no público em geral, na internet leiga, você entrou inclusive na área profissional, ou seja, uma área muito particular da pessoa, quer dizer, você pode detonar inclusive a carreira de alguém, ou você até, dependendo da gravidade do caso, até você pode uma demissão, ter pode uma demissão, acontecer. até uma ação judicial, Exato. N coisas, quer dizer, a pessoa não pensa na gravidade que aquele simples ato de você, né, com um simples toque, você divulgar para o mundo inteiro, para sei lá quem, uma situação que é muito particular. Né? E vamos deixar bem claro que a empresa absorveu esse e-mail e abriu o e-mail e tudo mais, porque ela não tinha um filtro que impedisse esse tipo de e-mail de chegar até o RH. Porque existem muitas empresas que já bloqueiam a entrada. O e-mail nem entra na empresa, mas essa dita cuja empresa, uma das empresas, com certeza, não tinha esse filtro.
o que torna os sistemas que a gente julga tão confiáveis extremamente frágeis. Vulneráveis, né? Vulneráveis. A gente vê que qualquer manezinho vai com o celular, filma e manda e aquilo acontece, né? E nunca acontece pro lado bom, o pior é isso. Nunca acontece pro lado bom. E isso causa uma devastação, não é só na família da menina que está sendo exposta, isso causou uma devastação na mãe desse menino muito grande. No pai também. Que são pessoas... Você desencadeia uma crise familiar. Exatamente. Né? Porque o menino, além de tudo, jurava de pé junto que era só brincadeira. Que todo mundo fazia isso. Que, inclusive, nos banheiros, acontece que quando um vai urinar, tem celular filmando o menino urinando para depois expor o garoto. De que tamanho é, como é que é. Então, a que ponto que a gente chega? Então... E principalmente os que estão mais bêbados. Sim. Esses são um alvo muito fácil, né? De chegar e de ser abordado, de vamos lá no banheiro, vamos se aliviar, tirar água do joelho, e numa dessas eles vão e filmam. E estão divulgando isso. A gente comentou anteriormente, né, no nosso outro programa, inclusive, dessa banalização do sexo. Né? A gente chegou a mencionar brevemente num dos blocos. Eu acho que isso volta aqui também agora num contexto desse cyberespaço, quer dizer... A gente banalizou tudo, na verdade, né? Banalizou a vida, banalizou o sexo, banalizou valores, quer dizer, então houve essa perda desses domínios mesmos conceituais do que são valores, do que é o sexo. Não, a gente não está colocando o sexo no sentido moral, né? Da moralidade, mas essa perda mesmo desses conceitos que eu acho que são importantes e que estruturam a sociedade de alguma forma ou de outra. E nesse cyberespaço tudo vira... Tudo vira normal e tudo vira certo. Sim, e sem forma nenhuma, né? As coisas ficam amorfizadas, que a gente costuma falar, né? É um termo em biologia, né? Quer dizer, sem forma, quer dizer, a coisa fica completamente dissolvida nessa grande massa de informações, né? E a gente, vocês que são pais, são responsáveis por um adolescente, um pré-adolescente, nós não podemos nos acovardar e ter medo da reação desse adolescente. Com certeza não. Porque a gente não está prejudicando ele, pelo contrário. Porque isso é um crescente. Hoje, para vocês fazerem ideia, tem gente que chega, que pergunta para mim, para o meu marido, que mexe com a internet, que mexe com o site, inclusive, e perguntam se tem alguma coisa do Instituto ou do site do câncer de mama no YouTube. Não tem, porque é câncer de mama. Se você acertar, quando digita, aparece desde de câncer de mama, vem vídeo pornográfico por causa de mama. Então não pode ter, a gente não pode ter por causa disso. Então se alguém colocar lá... Porque você banaliza um serviço sério, serviço sério, acaba acontecendo junto com isso. Vídeos que são, né, então, de outra natureza. Mas isso tá aí, gente, tá aí, tá acontecendo, tá na casa de todo mundo. E são coisas muito sérias e que podem, se a gente não fiscalizar, não é fiscalizar o computador, porque a gente já falou aqui por diversas... Né? E nem a repressão. A gente já falou aqui diversas vezes, não tem como fiscalizar. Minha amiga, se você esperava que este programa fosse ensinar você a fiscalizar... Pode desligar agora, Pode desligar a TV agora, não tem como fiscalizar. Mas tem sim como colocar, reforçar valores... Colocar bons sentimentos. Conversar muito. Muita conversa, muito diálogo, muito ouvido aberto para ouvir aquilo que você está de saco cheio de ouvir, mas aquilo que numa hora você pega uma coisa e fala, opa, isso aqui é novo na história, vou fuçar mais a fundo, vou dar mais atenção, vou perguntar sobre esse assunto, mais uns 2 dias eu volto a perguntar para tentar subtrair um pouquinho dessa loucura que esses jovens estão vivendo de uma maneira tão inconsequente. Então, a gente volta no próximo bloco falando não só sobre cyberespaço, mas tentando ajudar você de que maneira você tem que fazer, apesar das poucas dicas que a gente já deu, a gente vai conversar mais sobre isso. Fica com a gente, nós voltamos já já.